Agora eu chamo o Tiago Malagrino, né? Que ele é especialista de pesquisa e desenvolvimento da Naiwan. Ele vai falar sobre nanocompósitos inteligentes, materiais de alta performance viabilizados pelo nanonióbio. Tiago, estou muito curiosa, Tiago. O que você vai contar de bom aqui para gente? Boa tarde, Simone. Boa Boa tarde a tarde. todos. É, é um prazer poder participar aqui com vocês, tá? A palestra de hoje eu vou tentar dar um panorama sobre quem é a Naiwan, né? A Naiwan como empresa. Então, contar um pouco para vocês do que a gente faz e mostrar alguns cases de sucesso do que a gente já tem aplicado no mercado, né? Melhor do que ficar falando, do que ficar contando história aqui sobre quem é a empresa e o que a gente faz, é mostrar essa tecnologia aplicada. Então, a Naiwan é uma plataforma, nós nos posicionamos como uma plataforma de soluções para transformação de materiais avançados. É, Nós fazemos parte de um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Vocês devem conhecer a Randon Corp e a Fras-le, né? Só que, ao contrário da Randon Corp e da Fras-le, que estão lá na Serra Gaúcha, a Naiwan fica numa cidade chamada Içara, em Santa Catarina, que faz divisa com Criciúma. Estava falando para vocês que nós somos especialistas na transformação de materiais avançados e a gente faz isso através da construção de aditivos. é, Aditivos de nanopartículas de óxidos metálicos, principalmente. Nós temos outros tipos de nanopartículas com as quais a gente trabalha, mas ah, o carro-chefe aqui são as nanopartículas de pentóxido de nióbio. Tá? Então, a Naiwan, ela é pioneira na produção de nanopartículas de nióbio em larga escala, isso é importante frisar. As nanopartículas de nióbio já são pesquisadas há muitos anos, né? Mas elas não tinham um processo de produção em larga escala e a Naiwan desenvolveu esse método de produção em larga escala, patenteou esse método globalmente e hoje a gente tem mais de 20 patentes depositadas, né, que abrangem aplicações em produtos de diversos setores industriais. Antes de falar dos nanocompósitos poliméricos, eu vou trazer para vocês algumas outras aplicações para as quais a gente desenvolve produtos aqui na Naiwan. Então, basicamente, o que que a Naiwan faz? A gente trabalha recebendo o pentóxido de nióbio micrométrico, a gente faz a diminuição dessa partícula para a escala nano, e o grande trabalho da Naiwan não é fazer com que a partícula se torne nano, não é trazê-la para a escala nano. O grande trabalho da Naiwan é pensar e trabalhar na engenharia da superfície dessa nanopartícula para que ela tenha algum tipo de interação com as matrizes, seja polimérica, metálica ou cerâmica. Tá? Então, nós trabalhamos nessa funcionalização das superfícies e a gente pode agregar outras funcionalidades com outras nanopartículas, se for o caso, como, por exemplo, trazendo de sulfeto de molibdênio, que é um material bidimensional, uma alternativa muito mais barata do que o grafeno, né, para material bidimensional. A gente pode trazer o dióxido de titânio para potencializar a fotocatálise a atividade fotocatalítica desse material, pode trazer o óxido de zinco como uma forma de atuar no efeito biocida desse produto. Tá? Então, se a gente quiser um material bactericida e fungicida, a gente pode combinar o nióbio e o zinco, potencializando esse efeito para o produto final. E além de tudo isso, a gente ainda consegue trabalhar com diversos tipos de forma física desse material mesmo, né? A forma do cliente utilizar ele de uma forma mais simples, mais rápida e mais fácil, tá? Então a gente pode entregar esse material na forma de suspensão coloidal, pode entregar em forma de pó funcionalizado, pastas concentradas, principalmente para materiais termofixos, né? Onde a gente tem uma dificuldade grande de trabalhar com master batch, por exemplo. Então a gente desenvolveu
uma pasta concentrada para que esse material seja facilmente incorporado na resina epóxi e na resina poliéster. Tá? E, obviamente, quando a gente está falando de materiais termoplásticos, a gente tem alguns master batches que podem ser utilizados já com as nanopartículas de pentóxido de nióbio já pré-dispersas em um concentrado no material de finalidade. Essa aqui é a nossa linha de produtos. Cada uma delas atende a um mercado, a uma indústria diferente. Então, nós temos aqui para o mercado de polímeros o N-Poly Protect e o N-Poly Enhance. O N-Poly Protect são materiais que visam conferir proteção a UV, proteção contra bactérias e fungos. O N-Poly Enhance, como o nome diz, ele vem para melhorar condições mecânicas, condições químicas do material. Para o mercado agro, nós temos alguns produtos como bioestimulantes e bactericidas e fungicidas também, proteção foliar contra ultravioleta. Temos algumas coisas desenvolvidas para o mercado de metais, tanto na fundição quanto no trabalho da superfície desses materiais. É, Temos algumas coisas para o mercado de tintas, né? O N-Paint e o N-Coat, como aditivos anticorrosivos para as tintas. E o N-Care, que é um material dedicado para proteção solar, como substituto do dióxido de titânio, que é um material que tem algumas restrições, né? A primeira delas é que deixa um rastro branco, onde a gente passa lá o nosso protetor solar, e o nióbio nanométrico, nesse caso, é transparente e biocompatível, tá? Então, o titânio ele vive entrando e saindo de listas carcinogênicas lá da Organização Mundial da Saúde, e o material pentóxido de nióbio é biocompatível, não citotóxico e não genotóxico. Tá? Então, ele surge como uma alternativa ao dióxido de titânio nos produtos cosméticos. Atualmente, a gente tem trabalhado com 85 empresas locais e globais de 9 países. Alguns dos nossos produtos já estão no mercado. Em tintas, a gente já tem como clientes a WEG e a Anjo. E estão chegando aqui mais duas empresas grandes, né? Uma delas é líder global em tinta automotiva industrial. Então, apesar de a Naiwan ser uma empresa muito jovem, muito nova, de contar só com 4 anos de história, a gente já tem alguns produtos que estão inseridos no mercado e que estão gerando receita para a empresa. No N-Poly Enhance e N-Poly Protect, nosso primeiro parceiro nesse mercado foi a Nanopoxy. A Nanopoxy fabrica resinas epóxi, resinas poliéster insaturadas, né? E eles têm uma linha de produtos já chamada Nanobium, que utiliza o nosso pentóxido de nióbio para melhorar a condição mecânica do material. Tá? Eu vou mostrar esse case para vocês depois um pouco mais à frente. E atualmente a gente está trabalhando na substituição de poliamida meia por polipropileno 100% reciclado em carcaças de ferramentas elétricas, com uma líder global da indústria de power tools. Por motivos de confidencialidade, infelizmente eu não posso trazer o nome dessas empresas, mas o case deles está aqui também. Eu vou mostrar para vocês os resultados que foram espetaculares. Para o N-Care, a gente está trabalhando com uma empresa líder global em protetores solares. E dentro do nosso próprio grupo, a gente tem trabalhado no desenvolvimento de ligas metálicas especiais com o uso de nanopartículas de nióbio. Aqui vou passar rapidamente, porque depois eu vou falar nos cases, né, sobre as propriedades, mas de forma geral, o que os nossos aditivos trazem para polímeros e compósitos são maior resistência mecânica, maior hidrofobicidade ou hidrofilicidade. A gente pode modularizar essa condição nos polímeros, maior resistência UVA e UVB, manutenção de propriedades pós-reciclagem. Esse aspecto eu vou trazer também em dois cases aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele mantém o material polimérico 100% transparente no caso do material transparente, ou não afeta a cor naqueles que forem opacos, além de ser biocompatível e atóxico, como eu comentei anteriormente.
Nos aditivos para tintas, o principal aspecto é o aumento da resistência à abrasão e dureza e o aumento na resistência química e na resistência à corrosão das tintas. Tá? Aqui a gente está falando de aditivos que conseguem conferir 2 a 3 vezes mais resistência à corrosão para tintas industriais, por exemplo. Tá? Então, e isso aqui funciona para tintas tanto PU quanto epóxi, tá? Então, se tiver alguém assistindo a gente que trabalha com epóxi para essa finalidade, a gente tem alguns produtos aqui que são destinados para o aumento da resistência à corrosão. Aqui, da mesma forma, o pentóxido de nióbio vai atuar como um material de incremento da resistência ao UVA e UVB. A gente pode agregar nanopartículas que sejam sanitizantes, como eu falei anteriormente. Aqui, da mesma forma, ele não vai afetar cor e transparência, além de ainda ser um material biocompatível e atóxico. Para os cosméticos, a principal propriedade que eu diria é a de resistência ao UVA e UVB e um plus aqui de ser um material que protege contra a luz azul. Tá? Então, isso é muito importante, né? Porque a gente fica grande parte do nosso tempo em frente à tela de computador, da TV, de celulares, e essa luz azul tem afetado cada vez mais os nossos órgãos, sejam eles a pele, os olhos, o que tiver contato com esse tipo de radiação. Para metais, a gente tem algumas tecnologias que melhoram o alongamento, a ruptura no alongamento, né, e o escoamento do material. Como consequência disso, a gente consegue reduzir massa de peças metálicas, né? Vocês sabem que aqui na Feiplar e na Feipur a gente tem um grande apelo para isso, né, de compósitos que chegam para substituir metais e reduzir massa, mas aqui na Naiwan a gente tem também uma frente de trabalho que viabiliza a redução de massa só pelo uso de aditivos que melhoram as ligas e tornam os metais mais fortes e resistentes, podendo ser usados em condições de chapas muito mais finas, por exemplo. Alguns aditivos para pré-tratamento de superfície metálica, para pintura e tratamento térmico. Aqui no tratamento térmico a gente tem alguns desenvolvimentos em parafusos, por exemplo, para aumentar a dureza superficial e reduzir tempo de têmpera ou de cementação desses produtos. Tá? Então, aqui a gente está falando de ESG na veia, né? Eu estou reduzindo consumo de energia, estou reduzindo tempo de processo. Então, aqui traz um aspecto tecnológico, é claro, de aumento de dureza e redução da cimentação, mas, como consequência, a gente está trabalhando diretamente no ESG das empresas. O primeiro estudo de caso que eu queria trazer para vocês é o do nanocompósito de resina epóxi, que é aquele trabalho que nós fizemos com a Nanopoxy, que lançou a linha Nanobium, uma linha própria da Nanopoxy que traz a incorporação de nanopartículas de nióbio. Então aqui, a grande diferença que eu já adiantei, né, eu já dei um spoiler aqui sobre quais são as diferenças entre as duas imagens, é que ambas são totalmente transparentes, né? A gente não afeta a coloração, não afeta, não traz opacidade para essa aplicação. E a gente sabe que o aspecto estético de quem trabalha com essas aplicações de fibras de carbono é muito importante, né? Quem trabalha com fibra de carbono gosta de mostrar que está trabalhando com fibra de carbono em uma malha. E os nossos aditivos acabam atuando para reforço mecânico sem penalizar a transparência do material. Um ponto importantíssimo para resinas epóxi e resinas poliéster insaturadas é que o nanopentóxido de nióbio é um absorvedor natural de ultravioleta, absorvedor e dissipador natural de ultravioleta, e ele traz aqui um aumento de pelo menos 55% na resistência ao UV, se a dispersão das nanopartículas for
perfeita na estrutura do polímero. Vocês podem ver marcados aqui em preto, é que, embora a dispersão esteja feita de forma decente aqui, né, a gente tem uma boa dispersão, ainda assim a gente tem pontos de aglomeração, que são esses destacados aqui pelas setas pretas. Então, todos os resultados que eu estou mostrando aqui nessa apresentação, eles poderiam ser ainda melhores se a gente tivesse uma dispersão praticamente perfeita. E um dos nossos grandes trabalhos é esse, tá? É trabalhar na superfície da nanopartícula para que ela não reaglomere quando a gente tem a incorporação dela em alguma matriz polimérica. Tá? Esse projeto aqui, ele é bastante antigo, né? A gente está falando de um projeto que começou lá em 2022, e hoje a gente já tem melhores condições, todo o desenvolvimento que a gente tem aqui é protegido por NDA, eu posso mostrar só os que são públicos, né? Então, como esse aqui é público, é o que eu estou trazendo para mostrar para vocês. Mas os produtos da Naiwan já evoluíram muito a partir dessa data e dessas imagens, né? E hoje o que a gente tem é um produto que tem uma dispersão muito mais homogênea do que essa que vocês estão vendo. Ainda assim, né, os resultados que a gente tem de análise dinâmico-mecânica dessa resina incorporada com nanopentóxido de nióbio, antes da exposição ao UV, a gente tem aqui um aumento de 23% na tenacidade do material no módulo elástico e um aumento discreto aqui na dissipação de energia, né, de 13% antes da exposição. Pós a exposição ao UV, a gente tem um aumento ainda maior dessa tenacidade, ele passou de 23% para 33%. E por que isso acontece? O nióbio, dentro da estrutura do epóxi, ele induz a formação de ligações cruzadas, né? Ele é um material fotocatalítico, então ele vai induzir essas ligações cruzadas e vai melhorar ainda mais a resistência do material ao longo do tempo. Tá? Então, além dele proteger contra o amarelamento durante a exposição UV, ele ainda vai trazer essa propriedade de trabalho, de ajudar o epóxi no trabalho de fazer as ligações cruzadas ao longo do tempo. E como vocês podem ver aqui, existe um aumento na dissipação de energia, né? Por que acontece esse aumento na dissipação de energia? A própria nanopartícula ela passa a se acomodar na estrutura do nanocompósito e absorver melhor essa energia mecânica e dissipar isso em forma de calor. O segundo estudo de caso que eu trago para vocês é sobre um nanocompósito de polipropileno reciclado pós-consumo. Então, tudo que eu mostrar aqui para vocês, imaginem que eu transformei, eu não, né? A empresa que está trabalhando com o nosso aditivo, ela conseguiu transformar sacos de ráfia, que iam para o lixo, em uma peça técnica que é uma parafusadeira. Tá? A carcaça do equipamento foi feita a partir de sacos de ráfia que iam para o lixo. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né, das propriedades ali na frente, mas o que eles utilizavam inicialmente era uma poliamida meia com 35% de fibra de vidro, que é essa primeira coluna, e eles tinham um projeto já há bastante tempo que eles não conseguiam aprovar para trocar essa poliamida meia pelo polipropileno 100% reciclado com 40% de fibra. Então, eles estavam tentando aumentar 5% de fibra na composição para tentar chegar nas propriedades da poliamida, e o que dá para ver aqui que pelo menos em resistência a impacto e no módulo elástico do material, eles não tinham sucesso, né? Quando a gente entra em 3 concentrações diferentes de nanopentóxido de nióbio, a gente aumenta essa condição de resistência a impacto e módulo elástico a um patamar que eles conseguem aprovar. A gente levou isso, elevou a resistência desse material até chegar no fator de segurança que eles tinham com o uso da poliamida. Tá? Então, alguns aqui eu estou falando de alguns ppms, tá? De usar entre 200 e 600 ppms das nossas nanopartículas, e
o que dá para ver aqui é que usando tão pouco material, a gente consegue chegar na resistência mecânica necessária para aprovar o PP-PCR no lugar da poliamida 6. Tá? Então, a gente está falando de um aumento de 29% na resistência a impacto versus o PP com 40% de fibra, e um aumento, desculpa, e uma redução de 17% em relação à poliamida 6, tá? Então, dentro desses 17% de resistência a impacto, está o fator de segurança dessa empresa, e eles conseguiram fazer a aprovação mecânica para chegar na aprovação desse material. Do módulo elástico, da mesma forma, a gente tem um aumento em relação ao PP de 40%, e em relação à poliamida 6, a gente tem uma redução de 28%. Aqui são as análises de DMA, né? Aqueles ensaios que eu mostrei para vocês são ensaios estáticos, né? Desculpa, o impacto é um ensaio dinâmico, mas a gente conta como estático o corpo de prova, né? Então o corpo de prova está parado e o ensaio mecânico de impacto ele faz a ruptura do corpo de prova. E nesse caso aqui não, aqui o DMA, o corpo de prova está sendo submetido a uma carga dinâmica, tá? Então na carga dinâmica o que a gente vê no módulo elástico do material é que ele atinge um patamar de até 2,5 gigapascal, muito diferente, né, do módulo elástico à temperatura ambiente, do material original aqui, que é essa linha pontilhada preta. Tá? A gente está falando de 7,83 gigapascal versus 5,35 gigapascal da resina original. E a diferença entre esses dois é um aumento de 2,5 gigapascal no módulo elástico do material. Por microscopia de fluorescência, a gente consegue notar que existe uma diferença muito grande na cristalinidade desse material, né? E pela análise de DSC, pela análise térmica dele, a gente consegue notar um aumento de 1,5% na cristalinidade do material nanoestruturado com o pentóxido de nióbio da Naiwan. Tá? Esse 1,5% para quem trabalha com metal é brincadeira de criança, né? Mas quando a gente está falando de um termoplástico, 1,5% de aumento na cristalinidade reflete nas condições mecânicas do material daquela forma que vocês acabaram de ver, né? Um aumento de até 2,5 gigapascal no módulo elástico do material em modo dinâmico, e aí 40% de aumento no módulo elástico em modo estático. Outro estudo de caso interessante que nós temos é um trabalho que a gente tem feito com uma empresa de coberturas agrícolas lá do Rio Grande do Sul, lá de Caxias do Sul, ali na Serra. Eles trabalham com a produção de filme para cobertura agrícola e eles usam o polietileno de alta densidade. Da mesma forma, a gente fez aqui os corpos de prova para medir, né, a resposta mecânica desse material, e o que a gente notou foi um aumento de 600 megapascal no módulo dinâmico do material, e esses 600 megapascal em módulo dinâmico representam para essa aplicação um aumento de 30 a 40% na vida útil desse material pós-exposição a energia solar. Tá? Então, um material que seria descartado aqui, porque tem uso de defensivo agrícola, que ataca o material e degrada ele, ele vai ter uma vida útil de 30% a 40% maior com o uso de alguns ppms também das nossas nanopartículas. E por fim, o último estudo de caso que eu trago aqui para apresentar para vocês é dos poliuretanos termoplásticos. A gente trabalhou, esse projeto aqui levou 1 ano de pesquisa, e o nosso grande objetivo aqui era tentar, com o mínimo possível de nanopartículas, na casa de 200 ppm também, atingir uma recuperação de energia para ofertar esse aditivo para empresas que façam design de calçados esportivos, por exemplo. Essa recuperação de energia durante a pisada
é muito importante para as empresas que fazem os calçados esportivos, e o TPU não é um material que tenha essa recuperação de energia igual a materiais muito mais caros que eles. Tá? O que a gente notou aqui é que depois de 2 ciclos de reciclagem, o poliuretano termoplástico é um material que não tem apelo nenhum de reciclagem, né? Ele é um material super difícil de reciclar, e a gente submeteu ele a 2 ciclos de reciclagem pós incorporação do nanonióbio e envelhecimento em câmara UV também, para simular justamente essa aplicação dos tênis e dos calçados esportivos. Tá? Então, depois da exposição de 1.000 horas numa câmara Xenon, o que a gente notou foi um aumento de 50% no módulo elástico do material, mantendo a temperatura de transição vítrea dele pós-exposição ao V, aumentando a tensão e a deformação do material em relação ao TPU reciclado sem a aditivação e aumentando a resistência ao rasgamento em 18% também pós-exposição ao ultravioleta. Tá? Então, com o uso de 200 ppm das nossas nanopartículas funcionalizadas, esse material teve uma recuperação, né, dessas propriedades pós-reciclagem. Então, a gente consegue atestar que, com o uso das nossas nanopartículas, a gente tem um aumento de 3 vezes na reciclabilidade desse material que nem deveria ser reciclável. Ele se torna 50% mais tenaz depois da exposição, 18% mais resistente ao rasgo depois de 3 ciclos de reciclagem e aumenta também a recuperação de energia em alta deformação. Tá? Então, o que a gente consegue entregar aqui para o nosso cliente que trabalha com TPU é um material muito melhor do que aquele que ele tem hoje, muito mais próximo dos materiais mais caros do mercado e que tem uma recuperação de energia que condizem com calçados esportivos de alta performance. Eram esses os cases que eu tinha para mostrar para vocês. Eu agradeço muito ao pessoal da FEIPUR pelo convite e pela abertura aqui para a gente poder falar. Convido a todos para participarem lá da feira, né? A gente vai estar lá também com uma palestra, né? Por enquanto a gente não vai ter stand, porque a gente vai estar andando pela feira também, mas a gente vai estar ali no dia da palestra apresentando para vocês todos os avanços que a gente tem e abro para perguntas aqui. Bom, Tiago, muito obrigada. O que chegar de pergunta a gente vai encaminhando por e-mail para você, tá? As perguntas sempre chegam e a gente vai encaminhando. E eu queria agradecer, um tema muito interessante. Eu estava particularmente ansiosa para entender um pouco mais, então a gente já teve, né, o conhecimento aí das tecnologias de vocês no ano passado, e agora está programada para a participação de vocês também num dos painéis da feira, que é o painel grafeno e outros nanomateriais, né? E com certeza vocês estarão lá na feira. De outra forma, a gente vai providenciar, né, exemplos de aplicações que vocês possam contribuir para que as pessoas entendam mais ainda, né, as vantagens dos materiais que vocês apresentaram. Então, só tenho a agradecer a Nayuan e você pela participação, enriqueceu bastante o nosso evento. Até uma próxima oportunidade, Tiago.